destaques positivos do Ceará. Pode, na verdade, para a gente ganhar esse tempo aí, você pode trazer já positivos e negativos do Ceará e depois a gente vem com o Minhoca e depois com o Luca para falar do Fortaleza. Mas começando pelos positivos, você já pode até emendar nos negativos fazendo um comentário só aí, né? Positivos, ele quer começar com o Braulio. Nem tanto. Positivos, eu queria mencionar, sem ranquear o João Ricardo, pelo jeito do João Ricardo de jogar. Foi uma coisa que muito se falou em relação à goleira, né, que é um problema crônico do Fortaleza, e foi uma coisa que ficou destacada no Clássico hoje. Assim. O João Ricardo ele decide partidas, ele não aparece muito, ele não faz pirotecnia, mas ele sempre faz uma defesa decisiva no jogo. E aquela bola que ele tirou ali, aquele tapinha que ele deu, que a bola ia chegar para o Tite empurrar para o gol, eu acho que foi importante para garantir o resultado. Queria mencionar ele. Queria mencionar o Nino também como uma peça importante ali. Apesar do Eric estar mal, isso ter sobrecarregado um pouco o Nino na questão da criação ofensiva, ele tem que usar mais força, fazer mais força para chegar ali de fundo, porque faltava aquela triangulação, apesar do Lima ter ajudado nisso. Mas queria fazer essa menção a ele, a dupla de zaga também, importante. Mas, para mim, o meu trio fica com o Lima em terceiro lugar, assim, sólido, regular, inteligente. Hoje bateu no gol, botou bola na trave, soube prender a bola. O Lima, para mim, em jogos como hoje, ele é fundamental, porque ele é aquele cara que prende a bola, ou ele acha o passe ou ele sofre a falta. Ele dificilmente perde a bola e sai de um contra-ataque, assim. É uma bola de segurança do Ceará para aquele momento de pressão, você soltar a bola no Lima. Em segundo, para mim, o Vina, pelo poder de decisão, e considerando por estar jogando contundido, por ter feito a semana todinha de recuperação, já ser uma lesão que é reincidente, a inteligência dele naquele passe do gol, ele mostrando que realmente é um jogador diferente, finalizou a gol, a parte emocional do Vina dentro de campo, assim, a forma como ele comanda o time, a forma como ele interage com a torcida, e o Kleber, cara, Kleber foi o melhor jogador da partida, pelo primeiro tempo, a forma inteligente como ele se movimentou, ele jogou como centroavante, fez o gol da vitória como centroavante, mas ele vem crescendo também nesse quesito de sair um pouco mais da área, de ser opção de passe, de se posicionar, porque assim, um jogador limitado como o Kleber em termos de base, de técnica, ele peca muito porque ele ficou muito focado em sair da área para marcar, pressionar e dar combate ali, e ele acabou não estando no local onde ele precisaria estar como referência. Então eu acho que ultimamente ele vem entendendo um pouco mais o jogo nesse sentido. Então ele tanto sai da área, ele tanto é importante pressionando a saída de bola dos zagueiros, como ele está dialogando com o jogo e não está deixando de se apresentar como centroavante e cravando as oportunidades que tem. Então, para mim, os três principais são esses aí. E os piores, cara, eu não vi ninguém muito abaixo, assim, na partida de hoje. Acho que o Vitor Luiz foi discreto, mas a falta do Mendonça... Sem necessidade, viu, Léo? Se não teve, não teve, né? Assim, mas... Existem os discretos, mas... O Eric, pelo primeiro tempo, assim, foi muito abaixo, assim, errou tudo que tentou, mas no segundo tempo deu uma melhorada, mas não consigo ranquear aí três que foram... Fora essas duas menções aí de passagem, ninguém que foi abaixo, assim, que merece um pódio, não. Isso aí. Minhoca, você, começando pelo Ceará, você vai trazer os dois, tá? Mas vamos começar pelo Ceará. Eu vou colocar terceiro Nino. Eu acho que ele foi um jogador muito agudo pelo lado direito, que deu muito trabalho, né? Ele teve boas subidas em muitos momentos, teve boas chegadas, algo que o Eric não conseguia fazer. Daqui a pouco eu vou citá-lo, mas já dando spoiler, né? Como um dos piores. Mas o Nino, para mim, vai na terceira colocação, porque ele é um lateral que apoia muito bem, sempre quando necessita, e principalmente para um jogo como esse, que o Fortaleza estava com um jogador a menos, ter um jogador agressivo como o Nino nesse jogo, eu acho que foi bem importante. Segundo, para mim, Val Lima, que foi um jogador, sim, que cada vez mais está se tornando um jogador mais útil em termos de qualquer situação que o Ceará possa exercer para o jogo, né? Se for para ter um time mais ofensivo, para você ter um jogador defensivo,
O Lima pode te oferecer uma recomposição pelo lado, preencher no meio, te dar qualidade de passe. É um jogador que não para, ele não para em nenhum momento, não se esconde do jogo, está sempre pedindo bola. E aí eu acho que o Lima está construindo uma história mesmo no Ceará que há uns 2 anos, por exemplo, era um jogador que, curiosamente, 2020, né? 2020 eu lembro que ele estava no nível de crítica com a torcida do Ceará, pelo menos eu percebia isso, eu posso estar errado, um nível de crítica parecido com o Bachola na época. E, curiosamente, o Lima cresceu muito naquela reta final de 2020 e se estabeleceu hoje como um jogador muito importante na história do Ceará, e o Bachola praticamente se tornou um jogador bem esquecível, né, para o torcedor. Então, o Lima, para mim, vai nessa segunda colocação. E o melhor, claro, vai o Kleber. O Kleber tem apresentado um jogo muito participativo. Ainda acho que tem uma certa dificuldade para fazer certas funções como camisa 9. É uma dificuldade que ele tem. Mas nos jogos em que ele teve a função de ajudar na marcação, de entendimento de jogada, a dinâmica do Kleber melhorou muito nesses jogos. Por mais que tenham sido jogos, né, como o Léo mencionou, jogos frágeis, assim, contra adversários mais frágeis, mas até a dinâmica dele. O jogo do São Paulo, principalmente, a gente tinha citado aqui, mas hoje, novamente, foi um jogador mais rápido, de entendimento mais rápido, de tomada de decisão mais rápida e de poder de decisão. Porque antes o Kleber não era esse jogador com esse perfil até mesmo de como tirar uma bola do goleiro, por exemplo. Ele fez isso contra o São Paulo e fez isso hoje novamente contra o Fortaleza. Então, para mim, ele vai como o melhor pelo lado do Ceará. Do lado negativo, Eric, para mim, foi um jogador que teve muito espaço para trabalhar e, basicamente, o parceiro dele ali pelo lado direito, o Nino, conseguiu fazer muito mais do que ele e ele não acrescentava tanto nesse aspecto. E não gostei muito também da partida, deixa eu dar só uma olhada que foi que eu tinha colocado, que a entrada do Lacerda me preocupou um pouco, porque logo na primeira jogada do Moisés, por exemplo, o Moisés passou por ele como quis. E ele, como zagueiro, ele tem que saber se impor mais. A gente tinha visto no jogo contra o São Paulo ele sofrer contra o Caleri, né? E ele praticamente chegou, ele não conseguia encostar no Caleri praticamente para atrapalhá-lo. E o Lacerda, ele como acho que o Léo mencionou, às vezes ele funciona mais naquele jogo que o Ceará tá mais acuado mesmo, sabe? Totalmente acuado para ele tirar bolas e tal. Mas, assim, quando o jogador tem muito espaço, ele não consegue dar ali o bote, antecipação. É um zagueiro que eu gosto, mas na partida de hoje teve momentos que o Fortaleza teve uma certa facilidade, porque também ele não soube encurtar ali a marcação e nem conseguir evitar alguns lances de ataque que o Fortaleza acabou tendo. Só 2. Perfeito. Luca, vamos começar a trazer aqui o Fortaleza. Acredito que, na verdade, não sei se você vai ter mais negativos, mas você já disse que é difícil analisar, até, e eu concordo com você. Um jogo que você é comprometido, com 15, 20 minutos de jogo, você já tem um a menos, muda completamente a estrutura, mas vamos embora. Tem 3 jogadores que eu vou citar do Fortaleza que eles não foram bem, mas eles foram os 3 jogadores que tentaram mais, né? E aí eu não sei só dizer que eles vão primeiro, segundo, terceiro, mas para mim são Lucas Lima, Hércules e Moisés. Foram os 3 jogadores ali que tentaram fazer algo diferente, que tentaram criar alguma coisa, que tentaram imprimir algum tipo de reação no jogo do Fortaleza. Então, no pódio positivo ali, eles podem se estapear pelo primeiro, segundo, terceiro lugar, mas assim, não tem muito a dizer. No negativo, né? Tem 2 jogadores que eu acho que fizeram a partida abaixo, né? Que uma delas é o Robson, que está sempre aqui, apesar que até eu acho que melhorou um pouquinho quando ele entrou, mas a ineficiência dele com a bola no pé é muito grosseira. Ele é um cara que erra passe lateral, ele é um cara que erra virada de jogo, ele é um cara que perde gol feito, foram 2 gols feitos perdidos. Então ele fica ali em terceiro lugar. Segundo o Romero, não era jogo para ele, insistência do Voivoda demais nele. A melhor chance do jogo foi dele. Então ele para mim fica em segundo lugar. E primeiro não tem como diferenciar o Felipe. Por mais que eu não concorde com a expulsão dele, ele deu vazão para isso acontecer e matou o jogo do time com 20 minutos de jogo, 10 minutos de bola rolando. O Felipe acabou com a partida, não tem nem como discussão que entre os jogadores de campo ele foi o pior do Fortaleza, não pelo que ele desempenhou, mas pelo que ele causou ao jogo do Fortaleza e ao campeonato que o Fortaleza joga. Minhoca. Vamos lá. Vamos começar pelos negativos, né? Já que o time perdeu.
Felipe, obviamente, vai nessa primeira colocação. Tem que ter a cabeça no lugar. Eu sei que o momento é ruim, mas para você sair desse momento, você precisa jogar futebol. Não é perdendo a cabeça, e o Felipe perdeu a cabeça ali naquele momento e acabou prejudicando muito a equipe, né? Eu acho que tem um jogador aí que... Você vai ficar parecendo que eu vou falar o Capixaba, né, Lucas? Só escolho o Capixaba aqui, mas não é o Capixaba, não. Mas eu acho que o Romero realmente foi o jogador que o Lucas falou bem lá naquela explicação dele. O Romero não tinha nada a ver com a partida mais, quando teve a expulsão. O Romero é lento para fazer um jogo em que você tinha um jogador a menos, você precisava ter uma entrega mais dos jogadores. E eu, antes da substituição dele no segundo tempo, eu até tinha falado, eu acho que tem que vir com o Robson. O Robson é melhor que o Romero? Nunca. Pode tentar 10 mil vezes que o Robson não vai ser melhor do que o Romero. Mas o jogo pediu um jogador da característica do Robson, um cara que luta, um cara que tá brigando pela bola. O Fortaleza tinha que ter a bola, pelo menos. E o Romero, por exemplo, era um jogador que não participava. E na hora que ele fez a substituição, eu acho que ele fez certo. Que aí daqui a pouco eu vou falar do positivo. Mas eu acho que o Lucas Lima ficou mal encaixado naquela situação. O Fortaleza deveria ter colocado, a meu ver, já o Zé Wellison no primeiro tempo. Uma tentativa de deixar para mim, não como o Lucas mencionou, a questão do Lucas Lima como um falso 9, eu teria deixado sozinho lá na frente o Moisés. O Moisés para algumas jogadas de contra-ataque, pegar a bola, na hora que o Ceará fosse para o ataque, tentar fazer uma bola longa com o Moisés para tentar fazer o gol. Ele não fez isso e para mim o Lucas Lima estava já no primeiro tempo mostrando muito cansaço. A recomposição do Lucas Lima era bem mais lenta. Ele se apresentava para o jogo quando o Fortaleza tinha a bola, mas sem a bola, o Lucas Lima não era aquela peça ideal para dar aquele equilíbrio. E eu acho que até muitos dos chutes de fora da área do primeiro tempo é porque o Lucas Lima, para fazer aquela recomposição ali, ele demorava muito e o Ceará tentou em finalizações de fora da área. Então, para mim, o segundo vai ali para o Romero, que realmente fez uma partida muito ruim. E o terceiro, eu não vou colocar o Robson, não. Eu vou... Deixa eu até olhar aqui. Eu acho que a partida do... É complicado falar, mas eu acho que a partida do Romarinho não foi boa também. A entrada dele não foi tão... Eu estava tentando escolher aqui um menos Robson. Acho que o Robson ainda se colocou como uma opção de finalização em alguns momentos, né? O menos Robson é ótimo. É porque o Robson primeiro entrou, porque ele quase foi expulso. Também, teve exato. Um lance, ele quase foi expulso. Teve um lance que ele deu um tapão na bola, saiu brigando o jogador do Ceará, que ele podia ter sido expulso. Teve uma que a bola foi do lado direito, que ele foi tentar dar o passe, a bola saiu pela lateral e tal. É um jogador que erra muito. Mas é um jogador que eu até esperava mais alguma mudança. O Romarinho não. O Romarinho, eu não espero... Por exemplo, ele tentou fazer o que ele tinha feito contra o jogo passado contra o Juventude, que foi a última finalização do Fortaleza contra o Juventude. Uma bola de fora da área e ele finaliza muito mal. Assim, eu esperava que o Robson tentasse isso e o Robson talvez... O Robson ele tem um chute de média distância muito bom, né? O Romarinho nem isso. Então, acho que o Romarinho está se tornando cada vez mais um jogador inútil. E já partindo para o lado positivo, eu gostei, eu vou colocar em terceiro o Benevenuto. Acho que o Benevenuto melhorou no jogo aéreo, algo que o Ceará tentou em alguns momentos. E eu acho que o Benevenuto teve bola aérea, muitas vezes o Benevenuto teve que cortar muitas vezes. Acho que foi uma partida já mais regular, e ele vinha falhando muito nos últimos jogos. O segundo que eu vou colocar Qual foi? Foi um do Luca aí, que agora eu tô. Qual foi o teu segundo? Lucas Lima, Moisés ou Hércules? Não, foi o Lucas Lima. Acho que o Lucas Lima foi bem naquilo que ele podia fazer, né? Quando ele tinha a bola, e ele soltava a bola com aquilo que o Fortaleza poderia apresentar. O Hércules se apresentou muito bem, poderia ter uma menção, mas o Lucas Lima naquilo que foi possível, e eu acho que ele acabou se tornando um jogador inútil pro que o jogo se desenhou. Mas enquanto o Fortaleza teve a bola, numa delas, ele praticamente deu com açúcar para o Romero empatar, e o Romero acabou chutando para fora, né? Ele mesmo muito cansado, muito desgastado, e é um jogador que não tem um reserva de qualidade, ele conseguiu ainda colocar o Romero ali numa ótima chance para empatar. E o melhor para mim foi, mesmo talvez tenha tido o grande pecado numa jogada de ataque, o Moisés, eu acho que o Nino não estava nem lá, né? Porque não dá para esperar o Nino daquele lado. Era o Messias, né?
acho que era o Messias, né? Que foi Moisés, o Robson passando pela esquerda, e aí quando tenta dar, o Moisés consegue travar o chute e colocar para escanteio, né? E ali o Robson ficou tão puto que ele chutou ali, acho que tinha uma água ali do lado, e era uma ótima chance que o Moisés poderia ou ter finalizado para o gol, bem, ou ter dado o passe, e quando ele tenta, a bola já escapa. Sabe o que eu acho que aconteceu ali? Eu acho que o Robson atrapalhou o Moisés. Não, pô, peraí. Porque eu acho que... Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. O Robson ele vem muito perto do Moisés. Isso é verdade. Ele vem muito, muito próximo. Eu acho que ele talvez pensasse que fosse um marcador. Tanto que ele vem com a bola e ele meio que perde o domínio da bola. Eu acho que ele se assusta. Eu acho que ele acabou atrapalhando. Ele tem que esperar o posicionamento do Robson. Mas eu acho que... Eu acho que os últimos dias de reclamar do Robson aí no Fortaleza, com a chegada dessa janela, vão se acabar aí. Eu acho que o Robson vai... Tem mais de um mês ainda. Eu acho que o Robson vai fazer raiva a outra pessoa aqui dessa janela, viu? Muito em breve. Eu aceito. E essa Quem? Peraí. Pode mandar. Irmão. E essa chance foi uma chance, até como o Fábio Silva tá lembrando, o Messias vibrou muito, porque realmente era uma chance muito boa do Fortaleza, né? Era Messias e ele retardou ali meio segundo do bote, que foi o necessário para o Moisés perder a passada. Eu não critico tanto assim, se eu fosse torcedor do Fortaleza, eu não criticava, eu pegava um pouco mais, eu era mais gentil com o Moisés por uma coisa. Os erros do Moisés, ele mesmo cria. Isso. Ele mesmo cria e erra. Os outros não. O Moisés cria, os outros perdem, sim. Não, por isso que eu coloquei ele como o melhor. Mas, ao mesmo tempo, ele acaba comprometendo mesmo nessas decisões que a gente fala há muito tempo, né, Luca? Olha, já custou o jogo, cara. Do Moisés já custava o jogo. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians mesmo. O Corinthians sai pode mandar. Não, Moisés a gente quer. Eu queria o David de volta, né? Se o Internacional que não tá usando quiser enviar, cara. A gente tá aceitando. Tá com esse problema sério lá, viu? Lá não tem portão preto, cara. Que Fortaleza tem? Eu queria no vozinho, eu queria no voo. Não. Deixa ele fica melhor de vermelho. Se o Galhardo não vier, o único time que ele não jogou. Aceitável. Não, deixa ele aqui. Não. Tem um jogador bom, cara. Um tal de Little Romário. A gente joga com a 11. Ele joga com a 11. Ele vem lá do... A gente pegou o Gabriel Dias, o Marlon e tentou pegar o Romarinho. A gente quis ser besta pela terceira vez. Cara, o Little Romário vem lá do Big River North, cara. Big River North lá. Muito bom jogador internacional. Isso aí. Queria jogador internacional. Matador, cara. 14 gols em 190 jogos. Vamos negociar aí, Lucas. Robson pode mandar aqui. Pode mandar. Troca por quem? Lucas Perry? Não, pô. Não, Lucas Perry não. Não, pô. Lucas Perry não. Para outro bairro aqui. Lucas Perry tem outro bairro. Tá sondado fortemente pro Curitiba, viu? Atlético. Pois é. O Atlético que fez a proposta. Deve ter uma cláusula, né, no contrato. Pré-contrato aí já para 2023.